Vamos lá, mais um exercício então. O exercício que a gente vai fazer agora é esse aqui, ó. Exercício número 3 da lista. Construa um algoritmo que determine quanto será gasto para encher o tanque de um carro, ou seja, na variável VG, certo? Esse é o valor que eu vou gastar. Sabendo que o preço da gasolina é R$ 3,60 e o preço do álcool é de R$ 2,50. O usuário ele vai entrar com os dados do tipo do carro, se é um carro a gasolina, que eu vou entrar com G, ou um carro a álcool, que eu vou entrar com A para definir. E vou entrar também com a capacidade do tanque, que é o CT. Ok? Então, no fluxograma, como que a gente vai fazer no fluxograma? Eu vou começar, como todo bom fluxograma, com a variável início. Então, vou começar o fluxograma. O fluxograma vai começar aqui com o início. Todo fluxograma nosso começa com início. Certo? Vou pedir para o usuário agora entrar com os dados. Qual vai ser o primeiro dado que eu vou pedir para o usuário entrar? É que o usuário informações dados. O tipo do carro. Se é G para gasolina e A para álcool. Então eu vou escrever isso aí, ó. G para gasolina e o A para álcool. Certo? Vamos dar aqui. Então definimos aqui a nossa entrada de dado. G para gasolina e A para álcool. Se eu definir essa entrada, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pedir que o usuário entre com esse dado, que vai ser o quê? TC, que é o nome da variável que a gente vai fazer. Depois que o usuário entrou com isso, qual vai ser o próximo dado que o usuário vai entrar? Qual vai ser o próximo dado? Aqui, ó. Então, eu entrei com o tipo do carro. Agora eu vou entrar com a capacidade em litros. Certo? Então, eu vou pedir para o usuário digital. Então, aqui, ó, aspas duplas, aqui, ó. Aspas duplas e aspas duplas. Então, vamos lá, vou pedir para o usuário digitar. Vai ser o quê? Digite a capacidade do tanque. Então, vamos lá. Digite a capacidade do tanque. Certo? Vamos lá. Beleza? Eu vou guardar isso em qual variável? Vai ser na variável CT. CT é o nome da variável que eu vou usar. Então, de posse dos dois valores que eu preciso, que é o tipo do carro e da capacidade do tanque, eu consigo calcular quanto eu vou gastar para encher o tanque do meu carro. Então, o primeiro passo a fazer é o que? No fluxograma vai ser o que? A tomada de decisão. Qual que é a tomada de decisão básica que a gente tem no fluxograma? Qual que é? É o que? É saber o tipo do carro, ou seja, se o tanque, que é o TL, for igual a G, entre aspas, simples, porque eu estou trabalhando com um caractere, se essa condição for satisfeita, significa que o meu carro ele é um carro a gasolina. Então, o valor VG para encher o tanque vai ser igual ao que? Vai ser a capacidade do tanque, CT, vezes o que? 3,60.
certo? Se não, significa o quê? Significa que o VG vai ser um carro a álcool é igual a CT vezes 2,5. Ou seja, ou é 2,60, ou é 3,60, ou é 2,50, ou é álcool, ou é gasolina. Então, ao término disso, ou seja, depois que eu tomei a decisão, calculei o VG ou para gasolina e calculei o VG ou para álcool, eu faço o quê? Eu apresento o valor que eu vou gastar na tela. Não é isso? Então eu vou lá e falo. Entre aspas duplas, lembrando sempre. Então vamos lá. O valor gasto foi de fecha aspas duplas, o quê? Foi de VG. E aí, para terminar, o nosso amigo, enfim, então, recapitulando, iniciou o programa, pedi para o usuário digitar se o carro era a gasolina ou a álcool, guardei na variável TL, essa variável TL é uma variável do tipo caractere, pedi para o usuário digitar a capacidade do tanque, CT, que é uma variável do tipo float, ou seja, quantos litros vai caber no tanque do carro. Depois que eu digitei então o valor de CT e tem o valor de TL, ou seja, se esse o carro é álcool ou gasolina e a capacidade do tanque, eu vou saber se o carro é álcool ou gasolina. Se o carro for a gasolina, não é isso? Se essa condição for verdade, se for sim, se o carro for gasolina, ou seja, o VG é igual a CT vezes 360. Se não, se o carro não for a gasolina, se o que não for G, for A, for não, o valor a gasto vai ser o quê? CT vezes 2,5. Eu então mostro o valor no final, o valor de VG, do valor gasto. Ok? Então esse é a forma de fazer usando um fluxograma. O próximo passo que vocês verão será fazendo ele em C++. Vamos então, pessoal. Agora então vamos fazer o exercício que a gente acabou de fazer em fluxograma. Vamos fazê-lo agora aqui em C++. Então, começando, nosso amigo include, eu estou em .h, intmain, abrir a chave que começa o meu intmain. Primeira coisa que a gente faz no C++ é o que? É declarar as variáveis. Então, quais são as variáveis que a gente tem? Eu tenho a variável do tipo char, que é a variável TL. Essa é a variável que vai falar se o carro é álcool ou se o carro é a gasolina. Eu tenho as variáveis do tipo float, do tipo real, que são quais? Que é a CT, que é a capacidade do tanque. Eu tenho a VG, que é o valor gasto. Então essas são as variáveis. Primeira coisa, então, eu vou pedir para o meu usuário digitar Cout menor. Vou pedir para o usuário digitar o quê? A para álcool e o G para gasolina. Certo? Fechei aspas duplas. Então vou lá. Sim, maior, o quê? TL. Então, ou seja, o carro é álcool, o carro é gasolina. Agora eu peço para o usuário digitar o quê? Cout menor, a capacidade do tanque do carro. Ou seja, qual a capacidade do tanque? Então, qual capacidade do tanque? Fecha aspas duplas, ponto e vírgula, vai ser o que então? Sim, maior. Qual que vai ser a variável de capacidade? Vai ser a variável CT. Então agora, chegou a hora que a gente vai fazer o condicional, ou seja, eu vou definir se o carro é álcool ou é gasolina no programa. Como é que eu faço então? Vou usar o comando if. Não é isso? Se o quê? Se o meu TL for igual ao A maiúsculo, significa o quê? Que o meu carro ele é a álcool.
Então, o meu VG, meu valor gasto, ele vai ser igual ao quê? Ao CT, que é a capacidade do tanque, vezes o quê? 2,5. Se não, se meu carro não for a álcool, significa que o meu carro já é gasolina. Então eu vou falar que o meu VG ele é igual ao CT vezes 3,6. Fechou aqui e fechou aqui. Ou seja, depois disso, depois disso, o que eu vou ter? Digitei o valor do seu carro é álcool ou gasolina. Falei qual a capacidade do tanque. Calculei se o carro for álcool, o valor de VG. Se não, se ele for gasolina, o valor de VG. Agora falta o quê? Falta mostrar o valor na tela. Como é que eu faço então? Eu vou lá. Cout menor. Foi gasto para encher o tanque. Um tanque R cifrão menor VG ponto e vírgula. Ao final disso, o que eu faço agora então? Eu vou dar ao meu amigo System pause. Ponto e vírgula. Fechou o programa, ou seja, mostrei o valor gasto em reais VG e deu o System Pause para terminar. Esse é mais um programinha aí. Meu nome é C. Celso. Contem comigo.